é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, eu te levarei comigo. Sem tua presença eu não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu almejo, Jesus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Diga: quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga: tua presença é o que me basta.
presença. O que seria de mim, Senhor, se não fosse ti? O que seria de mim sem tua presença? O que seria de mim sem o teu amparo? Nada eu seria. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Vamos cantar isso juntos, diga. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga pra Ele. Quem sou eu? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Pai, eu quero te agradecer, Jesus. Quero te agradecer pelo dia de hoje. Eu quero te agradecer por essa madrugada. Eu quero quebrar protocolos. Eu quero rasgar, assim, não sei você aí na sua casa, mas a presença do Senhor é palpável aqui. Que ela seja palpável aí na sua casa. Que ela seja transbordante. Que você possa não somente se emocionar, mas que você possa, de fato, viver essa canção. Que a presença do Senhor te basta. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivenciando, mas o Senhor sabe, não é à toa que você está aqui. Não é à toa que nós começamos de uma forma diferente hoje, mas que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Nós estamos aqui para obedecer à voz do Pai, do único digno de ser adorado. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Fala com cada vida, fala com cada família. Pai, ao cansado traz alívio, Senhor. Ao cativo traz libertação, Pai. Ô, Senhor, ao doente, um milagre. É essa a nossa oração. É essa a nossa oração essa manhã. Eu te peço, Senhor, que eu não sei qual o real motivo de estarmos aqui. Não sei qual foi a motivação do meu irmão em levantar e abrir o celular e entrar nesse encontro. Mas tudo é para a tua honra e para a tua glória. O Senhor é o convidado de honra. Acampa os seus anjos neste lugar. Toda distração, toda a mente que estiver e que cativa a obediência ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, Romanos 12, que nós possamos prestar um culto racional a Ti. Esse encontro é para prestar culto ao único digno de ser adorado. E nós sentimos, Senhor, a Sua presença neste lugar. Então fala conosco em cada detalhe. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Márcio, fica à vontade. Amém, glória a Deus. Amém. Só consegue me ouvir? Sim. Tá bom. Bem-vindos a mais um encontro da madrugada com Deus. Esse é o encontro de 90. 190 encontros. Estamos aqui para a glória de Deus. E eu tenho certeza que
esse dia de hoje Deus escolheu para um novo tempo, né? Está com novas ideias, e inclusive a gente conta muito com vocês para que essas ideias realmente aconteçam. Nós estamos aqui para movimentar, né? Para sacudir o inferno e trazer gente para o reino, né? Então vocês vão fazer, vocês já fazem parte disso, vão fazer mais parte ainda, né? O Vinícius já fez a oração, né? O encontro ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois lá no grupo. Eu acho que a gente pode começar com a palavra mesmo, né, Luiz? Depois a gente vê com os avisos aí, com o que a gente vai trazer aí de diferente, Tem né? algum novato, alguém que nunca veio ao primeiro encontro? Tá aqui Boa, boa, Luiz. Tem alguém que é a primeira vez que está participando aqui? Se tiver, levanta a mãozinha aí, sinaliza, ou escreve aí no chat, para a gente explicar como que funciona a madrugada, como que nasceu a madrugada e como que é a dinâmica. Tem alguém que é a primeira vez? Estou vendo os nomes aqui. Geralmente são os que eu vejo. Bom, para quem vai ver gravado, que eu tenho certeza que vocês vão divulgar esse vídeo, vão compartilhar depois de hoje. A madrugada nasceu há pouco mais de 3 anos, de um encontro que acontecia presencial na célula aqui em casa. Então, nós resolvemos fazer o encontro presencial na madrugada, fazer uma campanha. A partir dali, a gente fez 7 dias seguidos, tivemos ali testemunhos, grandes coisas aconteceram, o nome do Senhor foi glorificado, e nós decidimos, então, mantermos essa madrugada, mesmo que fosse uma vez por semana. Desde então, estamos aqui todas as semanas, são 190 semanas ininterruptas, para a glória de Deus. É um encontro que não é um encontro religioso. Aqui nós temos católicos, evangélicos, de várias denominações, então aqui a gente não carrega placa de igreja, aqui a gente carrega o reino. Então a gente não está aqui para discutir doutrinas, regras, enfim, a gente não está aqui para isso, né? A gente está para levar o reino. E acho que é isso que faz o encontro da madrugada perdurar-se até hoje, aí, né? Isso eu acho que é um diferencial, tá? O encontro geralmente tem aqui sobre a liderança da minha esposa, tem as pessoas que estão aqui com a gente desde o início, Joselira, a Aline, Vinícius, né? A Cida, que já está há um tempo aí com a gente também. Então, são pessoas que sempre estão trazendo a palavra, né? Então, a gente sempre tenta trazer a palavra aí com pessoas comuns, como eu, como você, pessoas que não exercem aí uma função de sacerdote dentro de uma denominação, né? Então, aqui não tem pastor, não tem padre, não tem bispo, mas a gente está aqui para poder transbordar a vida de cada um de vocês, tá? Hoje o Vinícius tem uma palavra especial para trazer para nós, e eu tenho certeza que vai ser densa. E depois a gente vai ter aí um convite bem legal aí para fazendo aí para vocês. Vinícius, a palavra é sua, meu irmão, fica com Deus, fica à vontade, e Amém. seja a boca certa para o ouvido certo. Amém. Uma boa madrugada. Vinícius, para mim cortou tudo aqui, eu não sei se foi. Tá ouvindo? Vou tirar Tá. do Xbox. Parece que voltou. Deixa eu ver se é isso. Agora tá ouvindo? Sim, Tá bom? Eu moro aqui nos Estados Unidos já há alguns anos, né? E eu, lá desde quando começou, tô aqui com o Márcio, com a Gi. Acho que eu entrei no segundo encontro, depois da primeira semana, né, que eles fizeram 7 dias, e aí a gente tá caminhando junto já há algum tempo. E o nosso maior objetivo aqui como corpo de Cristo, né? É ser o corpo de Cristo. Como o Márcio disse, a gente não está
preso a uma placa, a uma instituição, mas sim a um nome chamado Jesus Cristo. Ele é o único digno de ser adorado neste lugar. Uns 2 anos atrás, o senhor me deu um livro chamado Desvendando Seu DNA. E desse livro, há uns 10 dias atrás, um dos tópicos dele fala sobre qual é o meu chamado. Foi algo que despertou no meu coração, e aí eu escrevi esse tópico, esse livro, e eu quero, junto com vocês aqui, falar um pouquinho sobre isso. Quantos aqui sabem qual é o seu chamado? Quantos aqui falam assim, ó, eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual que é o meu chamado. Quem sabe, fala assim, ó, o meu chamado eu sei qual é. Fiquem à vontade, eu não sei, então eu não sei. Se você não sabe, a gente vai conversar aqui, e aí eu vou falar como foi lindo essa revelação do Senhor no meu coração. A gente vai usar a Bíblia aqui como referência maior, tudo aquilo no qual o Senhor me mostrou. E eu hoje quero trazer para você. A Sheila colocou ainda não sei, quem mais colocou? A Laerte escreveu eu sei qual. Então eu queria que você compartilhasse, você que sabe qual é o seu chamado. Compartilha com a gente, qual é o seu chamado. A Eduardo escreveu eu não sei. A Cida colocou, o meu chamado é servir ao Senhor na função de aprender e ensinar. Eu fui chamada para intercessão. Tem mais alguém? O primeiro capítulo do livro fala assim, quando servir a Deus, cansa mais do que servir ao mundo. Quantas pessoas estão vivenciando? A Marli escreveu assim, eu sei, meu chamado é para intercessão. Quantas pessoas estão cansadas achando que chamado é função? Intercessão é uma função, não é um chamado. Ser mãe, ser pai, é uma missão que foi dada pelo Senhor, não um chamado. Todas as vezes que você se perguntar qual que é o meu chamado, comece a perguntar, Senhor, é ser pastor? Função. Ah, é tocar na igreja. É talento. Não tem nada a ver com fazer. Eu vou compartilhar aqui um pouco do que eu escrevi no livro. E eu conto um pouco do meu testemunho. Eu estava muito cansado, eu estava sobrecarregado, porque eu fazia muito, eu servia. De segunda-feira eu estava num grupo da igreja. Na terça-feira eu tocava de manhã na igreja, à noite se eu não estava na intercessão, eu estava tocando também. Quarta-feira eu estava no curso de homens, quinta-feira a quinta-feira curso de homens, quarta-feira era culto normal, eu ficava na intercessão. A sexta-feira era mais tranquilo, que tinha, quando não, eu tinha que visitar uma célula, lá que eu era líder das células, eu tinha que estar lá. E aí o sábado tinha sempre alguma coisa na casa de alguém, aí quando eu olhava o domingo, de manhã na igreja, à noite eu servia numa outra, da mesma denominação, em outra cidade. Aqui eu morava na Flórida, então eu tinha que andar 1h30 de carro para estar ali, e eu achava que eu estava fazendo aquilo que eu fui chamado. Mas eu estava totalmente sobrecarregado, cansado. Quantas vezes eu peguei meu filho, levantei ele bem cedo, peguei ele, perguntaram aqui, ó, intercessão não é chamado, intercessão é uma função. Nós vamos chegar lá no chamado, e eu quero junto com você, e caminhando e trazendo, a minha oração é para que os olhos espirituais se abram, e você entenda de fato qual é o seu chamado.
Eu ouvi um podcast esses dias, onde uma psicóloga muito renomada, que eu gosto bastante, ela fala, na conversa, ela falando do que tem de clínicas como é que é? Me ajuda aí. Clínicas Psiquiátricas. psiquiátricas, isso. Aí, Força, meu irmão. Eu tô oi, entendendo o que você tá passando. Eu tô aqui do mesmo jeito. Hoje Deus me despertou. Eu tô tomando remédio. 3 horas da manhã para orar para minha família. Eu coloquei o Salmo 91 aqui na casa toda, aqui, ó. Porque eu é sei o que é que tá isso, acontecendo. é isso, é isso. Clínicas psiquiátricas cheias de pessoas com muitas funções, vivendo uma agenda que não é a dele. E o Senhor nos chamou para coisas com Ele, e não com funções, com vontades alheias de outras pessoas. O meu segundo livro eu vou falar sobre necessidade de aprovação e dependência emocional, que foi algo que fez eu confundir muito aquilo que eu fui chamado. Foi um tempo de aprendizado, foi um tempo onde eu vi muitas coisas e eu posso aqui chegar para você e falar, você que está cansado e sobrecarregado, você vai abrir sua Bíblia agora. Mateus 11, 28. O tema a base do meu livro está em cima desse livro de Mateus, Mateus 11, 28. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu já falei aqui um pouco sobre esse texto, mas esse texto ele tem uma riqueza de informação que a gente acaba não pegando. A gente pega só a parte do que falam nos stories, que falam às vezes num sermão. E eu quero te fazer uma pergunta. Assim que a gente lê Mateus 11, 28 até o 30, quem pode ler para mim, por favor? Posso ler? Pode. Do 28 ao 30? Isso. 11, A palavra 28 ao 30. diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Para quem que Jesus fala essa passagem? Para todos. Quem está cansado de uma vida exaustiva na igreja e quem está cansado de uma vida exaustiva no mundo. Vinde a mim. Porque às vezes a gente fala assim, igual, vou colocar um exemplo da minha vida. Às vezes eu trabalho em 2, 3 empregos para ter uma renda melhor, né? Para dar conta dos meus compromissos. Só que esse ano eu passei a virada de ano lá no Vira Brasil, em São Paulo. Esse ano o Senhor falou assim comigo. Eu falei com o Senhor, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu falei, gente, eu falo assim de jeito com o Senhor. Ousado até demais, com coisa que Deus é meu empregado. Mas eu falei assim com o Senhor, se o Senhor não falar comigo, infelizmente, falei na minha mente, eu vou sair da igreja. Aí quando foi, aí apareceu os intercessores lá e tal, oraram por mim tudo e eles falaram assim: "O não do Senhor para você é com muito amor e carinho". Não. Forte. Quando eu falo disso, dessa passagem, e aí eu trago aí o que o Rian falou, Jesus ele não falou para os discípulos ali, ele não falou para os apóstolos, ele falou para todos, ele falou para a multidão, porque ele viu ali muitas pessoas que serviam a Deus, que faziam tudo da forma correta e não estava acontecendo. Quantos estão presos a uma agenda que não é a sua, que é uma agenda do outro? Estou falando por mim, né? Atrás do dólar, atrás do real, atrás do dinheiro, sendo que isso é demais coisas, e a palavra do Senhor fala que quando a gente busca o reino dele, a sua justiça, todas as coisas são acrescentadas. Foi muito difícil para mim. Eu sou empreendedor, eu sou empresário, e por um tempo o Senhor falou, solta, tira a mão. E eu tive que obedecer, porque
eu estava sobrecarregado, eu estava cansado. Eu estava vivendo o ID de Deus. Mateus 28 fala sobre o ID. Só que quando Jesus fala do ID, ele fala para os discípulos, para os apóstolos, logo depois da ressurreição dele. Quantos de nós estamos indo antes de vir? Quantos de nós estamos fazendo para fora e esquecendo de nós mesmos? Quantos de nós estamos esquecendo o que ele te chamou? Ele te chamou para um processo de relacionamento. Ele te chamou para um processo de aproximação. Ele te chamou para um processo de você. Ele sabia que você ia estar sobrecarregado e cansado. Por vezes as pessoas confundem, e aí eu vou me colocar nessa caixa. Eu achava que filho era o meu chamado. E meus filhos é uma missão que Deus me deu. E ele fala assim, ó, ensina o caminho que se deve andar e jamais eles vão se desviar. Certo dia o Senhor falou comigo o seguinte, o Kaique, que é o meu filho mais velho, Deus não tem neto. Eu falei, mas chegou o momento, é ele e o Senhor, tira a sua mão. Ele já tem as escolhas, ele já tem idade para ele se relacionar comigo. Ele me conhece, você ensinou o caminho que se deve andar. Agora sou eu e ele. Às vezes eu querer fazer o papel de Deus na vida do meu filho, sendo que a missão que o Senhor me confiou, eu confundi. Eu falei, não, meu chamado, meu filho tem que fazer, meu filho tem que fazer, meu filho tem que fazer. Eu querendo ser Deus na vida do meu filho. Quantas vezes o nosso Deus, o nosso chamado, a gente acha que está dentro da nossa empresa, está dentro do nosso trabalho. Quantas vezes a gente trabalha em 3 empregos, como o Rian falou aqui agora. Ah, eu estou ali porque eu preciso dos meus compromissos. Nós já falamos aqui sobre Mateus 6, eu acho que umas 2 vezes eu já trouxe essa palavra aqui. Vai ler a Bíblia. A Bíblia é a boca aberta de Deus. Quantas pessoas estão confundindo o dom, que é algo de Deus, dado por Ele, como chamado? Quantas pessoas estão enxergando que o talento que você tem, que é algo treinável, que dá para você treinar? Quantos lugares que você vai e você é hipnotizado pela programação neurolinguística do lugar, as luzes, as palavras, a forma, o que é Cheguei a feito. arrepiar aqui, porque é o que mais acontece aqui no Brasil. Misericórdia, é som, é luz, é fumaça, é tudo. Eu cheguei a arrepiar, tô falando sério. Eu não aguentei. Tem igreja aqui no Brasil que se você ver, tá igual nos Estados Unidos. E o que eu quero te dizer é que isso, Rian, é algo que o Senhor vem chamando os pequeninos por um tempo. Que é o dia da oração forte, a semana do não sei o quê, vem buscar, e ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Josenir, ele não fala, olha, fica 3 semanas de joelho aqui, fazendo 97 orações, não, ele fala, vinde a mim. E o vinde a mim, por vezes, é no seu secreto. Como é que funciona o processo de uma árvore de crescimento? Uma árvore grande, ela foi uma semente. O chamado, ele nasce no silêncio. O chamado, ele nasce no secreto. Por vezes a gente está achando que o nosso chamado é fora e o Senhor está falando, vinde a mim. Quantas pessoas estão perdendo a família? Quantas pessoas estão perdendo filhos? Quantas pessoas estão perdendo o bem mais precioso, que é a sua vida? Às vezes você sai do seu trabalho, a pessoa vai lá e te demite. Tem gente que se mata por conta disso, tira a vida. Porque estava alicerçando a sua... Não, e agora? A partir daqui, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Onde é que eu tenho que ir? Qual é a fase da vida que você está vivendo hoje?
que você achava que é o seu chamado. Para quem falou, o meu chamado é intercessão, isso daí foi o que o Senhor te chamou aqui. Nós somos intercessores. Mulher, você tem seus filhos para ensinar o caminho que se deve andar, homem, pai, marido. A palavra do Senhor fala que o homem é o cabeça do lar. Ele tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E é um desafio grande. E essa missão que foi dada pelo Senhor, se a gente não tiver essa intimidade, essa busca, esse relacionamento, nós vamos viver uma vida de dúvidas, achando que o que os outros estão falando é o nosso chamado, e o seu chamado foi para a sua casa. Deus não chamou você para a casa do vizinho. Antes do ide, tem o vinde. O pastor Grave daqui da minha isso. igreja sempre fala que o primeiro ministério da gente é a família, depois para fora. Porque muito você sabe o que acontece com a gente? Eu já ouvi isso numa pregação da pastora Raquel Lima. Para profetizar no vale dos outros, a gente é ótimo. Vai dar certo, Deus vai falar, Deus vai curar, Deus vai Fala, Deus. abençoar, Deus vai fazer. E quando o vale é seu, é o seu vale, você vai fazer o quê? Ai, vou deitar porque está acontecendo isso, minha família está abalada. Se eu contar para vocês como está minha família aqui, minha família no geral, mas eu creio, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor me fez uma promessa. Eu estou firmado nesta promessa de Jó. O Senhor está ministrando 3 palavras no meu coração esses últimos dias que eu estou jejuando. Jó, José e Davi. E eu creio no que o Senhor falou. Porque se eu for ouvir as vozes das pessoas, eu vou me perder. E outra coisa, eu acho que eu já contei aqui, a Girlane sabe. Eu contei aqui que eu tive depressão e crise de ansiedade aos 14 anos, quando eu vim para Valadares. Mas você sabe por que eu tive? Porque desde criança eu sempre tive experiência com Deus. Eu só tive depressão porque eu parei de ouvir a voz de Deus e comecei a olhar a voz das pessoas ao meu redor. Aí eu tive É depressão. isso. Você sabe? É Eu verdade. parei de ouvir a voz de Deus. Eu comecei a olhar o que as pessoas comentavam ao meu respeito. Foi por isso. Porque o principal objetivo da depressão em si é tirar a identidade da pessoa. Quem não tem identidade firmada em Cristo, não sabe o que é em Cristo, ela leva para tudo quanto é lugar. A pessoa que é muito alegre fica triste, a que é triste ficou muito alegre, é tudo ao contrário, é o inverso. E quem trabalha com o inverso? É o inimigo sujo, imundo. Ele é acusador da nossa alma. Exatamente, ele é. E o que a gente tem que fazer? Jejum e oração. É isso que eu estou aprendendo isso, gente. Eu estou falando assim, mas é só Deus que está sabendo o que eu estou passando na minha casa. Eu estou aprendendo na marra, na marra. Assim, eu tenho que fazer isso. Eu tenho, porque antes eu tinha costume de fazer jejum e oração, antigamente, de madrugada. Eu sempre gostei de fazer jejum e oração de madrugada. O que eu faço? Eu pego a Bíblia, ligo a televisão numa pregação e coloco um louvor bem baixinho. E ali eu vou orando, e ministrando cura sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, colocando tudo que tem na minha família. Todos os quesitos, quem está passando mal, quem não está, coloque o nome de cada pessoa da família, o meu nome, e vou orando. E eu creio no Deus do impossível. O que é impossível para a gente? Qual que é seu impossível? É o ministério? É a igreja? É a agenda? É o que é seu impossível? Deus já me curou de tantas coisas, gente. De tantas coisas. E Ele vai me curar mais ainda. Porque eu creio no que o Senhor falou. Agora, se a gente ficar ouvindo o que os outros falam, eu sou o tipo de pessoa que, se for para me ajoelhar 10 vezes lá na frente, eu vou. Eu não tenho um pingo de vergonha. Na minha igreja, eu faço isso. Eu faço isso. Às vezes, quando eu vejo que é uma palavra muito forte, assim, que eu sinto o Espírito Santo testificar em mim, eu vou lá na frente. Ah, mas você já batizou já tem alguns tempos. E daí? Eu não peco todo dia? Eu não tenho que consertar minha vida todo dia? A gente tem que aprumar a vida da gente, até a gente estar juntinho com Deus. Corrêa, deixa eu te falar. O dia bom passa. E o dia mal também. Eu não conheço uma pessoa que confiou no Senhor, entregou o seu caminho, que passou por só dias bons.
Por vezes a gente está aqui na posição de, eu não estou sem força, Vinícius. Eu sei como é isso. Eu já tive sem força de orar. Mas é no silêncio que o Senhor fala. Eu quero pedir para o Márcio soltar um louvor, mas antes eu quero que você entenda que tudo aquilo que te ensinaram sobre chamado, por vezes é uma missão, por vezes é um dom, é um talento, por vezes é uma função, ou seja, uma fase da sua vida. Esses dias o Senhor ministrou no meu coração algo na fila de um mercado. Foi uma palavra bem, Deus te abençoe. Jesus tem um plano perfeito na sua vida. Foi só isso, bastou uma palavra. Tudo mudou. O acusador da sua alma se chama Satanás. Ele é o único que fica olhando para o seu passado, que fica mostrando as coisas velhas que se passaram. Tudo se fez novo. Conversando com um amigo esses dias, falando do papel do homem. O desafio de ser homem numa geração onde está tudo deturpado. Eu não tive um referencial de pai. Meu pai não me ensinou a ser um homem segundo aquilo que o Senhor fala que é ser um homem. Eu tive que aprender buscando na palavra. Eu falo isso muito para minha esposa, às vezes ela pega uma caixa que eu falo, opa, coisa pesada, quem pega é o homem. Eu preciso ativar a feminilidade da minha esposa. Porque o belo quem traz para dentro de casa é a mulher. O que mais Satanás faz é tirar a identidade do homem, porque ele fraquejando o homem, ele consegue acessar os lugares de altares que são levantados ali. E aí ele tem uma legião, como diz a Bíblia, de demônios. Por vezes Jezabel entra na casa, por vezes um Acabe, que se não se posicionou e Jezabel se manifestou ali diante daquela casa. Mas o Senhor é mais do que vencedor. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero declarar sobre vocês, sobre a sua casa, vocês servem ao Senhor Jesus. Comece, você mulher, seja sábia, edifique o seu lar. Que quando a mulher é tola, ela destrói. O homem, ele não tem poder de destruir um lar. Quem tem o poder de destruir um lar é a mulher. Ah, mas Vinícius, você não sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe, eu não preciso saber. Mas Ele sabe. As mentiras que Satanás vem contando na sua mente, falando com você, e faz aí que nem o Rian trouxe aqui, ó, liga o louvor, coloca. Eu estava aqui, teve uma situação que aconteceu aqui em casa, eu subi e falei, não, peraí, liguei umas 4 pregações, comecei a ouvir, e aí liguei louvor, comecei a escrever aqui, eu falei, deixa eu ver onde o Senhor quer falar aqui com esse povo, porque antes de eu chegar até vocês, o Senhor fala. Esse livro foi escrito, Qual é o Meu Chamado, voltado exatamente nesse sentido, porque por vezes eu achava que fazer era chamado. E o Senhor já te chamou pelo nome. E Ele te chama, assim como o Rian falou, se tiver que 10 vezes lá na frente eu vou. Se tiver que eu aceito, eu falo assim, ele me chamou primeiro, Ele me aceitou. Nós louvamos agora, se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Por vezes a gente acha que jogar tudo pro alto é o caminho. Mas o Senhor te chama essa madrugada e fala, vinde a mim. Eu não sei onde você está cansado, sobrecarregado, eu não sei. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece, Ele esquadrinha mentes e corações, Ele sabe tudo o que você pensa. Ele já sabia desse encontro essa madrugada.
Ele já sabia que ele ia falar com você de uma forma, usando uma pessoa em outro país, em outro horário, falando a mesma língua. Ele já sabia de tudo isso. Ele marcou um encontro comigo e com você aqui essa madrugada. E ele te chama, vinde a mim, porque ele tem um ID sobre a sua vida, sobre a sua casa. A sua casa é chamada casa de oração. A sua casa, pessoas vão chegar ali, vão ouvir o seu testemunho e vão falar, uau, olha só o que está acontecendo. Olha o posicionamento, quando um filho se posiciona, quando a gente entende a submissão nossa, as coisas do alto, todas as demais coisas são acrescentadas. O reino de Deus, ele é tomado à força. Ah, Vinícius, mas eu não sei. Conversando com o Márcio e com a Gi, esse começo de semana, eu falei, a gente precisa fazer um movimento. E nós vamos começar pelos homens. A Gi vai trazer essa novidade para vocês, mulheres. E minha oração foi para que... Eu ia trazer uma palavra voltada para Acabe, falando sobre isso, mas, Márcio, nós vamos falar sobre Acabe com os homens. Ian, você já está convocado, está com a gente. Nós estaremos juntos. Mulher, você que é mulher, a sua função no reino de Deus é estar na mesma missão que o seu marido. Ah, mas meu marido ele não consegue. Não deixe com que o espírito jezabélico fale ao seu ouvido. Se posicione como uma mulher sábia, edificando o lar. Vá falar com o Senhor. Fala, Senhor, olha, coloca as suas petições, orações e súplicas. A Bíblia fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos maus caminhos, ele vai ouvir do céu e vai sarar essa terra. Não sei qual é o pecado, não quero colocar nome em pecado, mas existe alguém que morreu na cruz por mim e por você. Imagina só, quando a gente estava na lamaçal, lá naquela podridão, o Senhor tivesse desistido de nós. Por quantas vezes a gente quer desistir de pessoas? Quantas vezes a gente quer falar assim, ai Senhor, eu tô cansado, ele tá falando, me traz essa carga. Eu vou te aliviar. Nós queremos, enquanto louvar, nós estivermos louvando. É um louvor que vai falar muito com o seu passado. Ele fala sobre isso, ele fala, se quiser me encontrar no meu passado, eu não estou lá. Eu ouço esse louvor todo dia. É um rapaz, eu esqueci o nome dele agora. Do Get Shape, o Vinícius, o nome dele também. Isso, ele é ele daqui o da Paulo. Igreja do Brasil. Aqui, É. se vocês soubessem o quanto que o Brasil está maravilhoso, principalmente na região de São Paulo e Belo Horizonte, tem evangelismo nas ruas, eu amo isso. Jovens cantando louvor porque ele vive Belo Horizonte, São Paulo, essas cidades assim, sabe? Eu venho ouvindo alguns amigos falando disso, e a nossa função aqui é levar para as casas. Nós vamos fazer esse movimento. Enquanto louva, vai conversando com o Senhor. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu, ele é o escritor e eu sou apenas uma
carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu Entrega essa caneta para ele. apenas uma carta viva. Deixa ele escrever a sua história. Carta viva de Deixa ele escrever aquilo que ele tem. Deus. Quem pode levantar a mão e dar Ele chama essa madrugada. Ele te diz, vinde a mim. O id, ele vai acontecer, ele vai chegar, mas ele te diz essa madrugada, vinde. Mas se quiser deixar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era. Você não é a mesma pessoa que entrou nessa encontro de oração. Você é aquilo que ele falou que você é. Cheio de Jesus, cheia de Jesus, cheia da presença do Pai. Ele é o escritor da sua vida. E ele tem a melhor carta. Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivenciando isso? Porque ele é o escritor da sua história. Não deixe com que as trevas falhem o seu ouvido, coloquem em situações. Seus filhos vão ver aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Homem de Deus, se posicione, se levante. Seja o cabeça desse lar. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quero que você traga à memória aquilo que te traz esperança. Aquele dia que você pensou em desistir, e ele segurou na sua mão e ele não te abandonou. Ele te pegou, ele te chamou pelo teu nome. Eu quero falar com você que cansado, sobrecarregado, tá querendo desistir, tá querendo paralisar com tudo. Quero falar com você que assim um dia, como quantas e quantas vezes, eu já contei esse testemunho, chegou um dia que eu achava que era o final de tudo, e eu falei, eu vou acabar com tudo isso, eu vou acabar com essa dor. E a minha história ele já tinha escrito. Ele falou, não vai acontecer nada com você, você vai testemunhar para muitos homens que vão passar por isso. Porque você é uma carta viva escrita pelo meu sangue. Eu quero que você olhe para sua casa. 90%, 95% aqui são mulheres. Você, mulher, seja sábia.
edifica o seu lar. Não queira ser a cabeça. Não queira viver aquilo que seus pais vivenciaram. Não queira viver em cima de uma história que não é a sua. O Senhor escreveu uma carta viva e você é a carta viva. Não queira vivenciar aquilo que Deus não te chamou para vivenciar. Quantos daqueles, a última vez que eu trouxe a palavra aqui, eu falei sobre Salomão. Salomão, ao final da vida, ele falava: tudo é perda. Paulo, tudo é perda. Eu quero abrir aqui para poder falar com vocês. Eu e minha casa, nós estamos totalmente dispostos e disponíveis em dar a mão para você, mulher. Minha esposa tem um chamado aqui, que é reunir Mulheres do Coque, é o nome. E o objetivo é reunir, trazer aquelas mulheres de oração, aquelas mulheres que buscam, que entregam o caminho, que têm as imperfeições, mas se a gente morrer todo dia, sabe aquelas mulheres de oração? E nós, homens, Márcio, anota esse nome, atalaias do Senhor. Possamos ser atalaias, estar pronto, dispostos e disponíveis para estar ali, posicionados, para que nenhuma arma do inimigo forjada entre sobre o nosso lar. O que nós carregamos é Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Eu quero que você, que precisa de uma oração, inicie só, o negócio aqui em casa tá brabo. Bora. Você vai estar junto, você não está sozinho. Eu não conheço nada que quando o Senhor liberou uma palavra, tudo se fez novo. Basta uma palavra dele, tudo se faz novo. Tudo se fez novo. Quando você entende que você é uma carta viva escrita pelo dedo dele, você começa a vivenciar dias que você fala: Jesus. Por muito tempo eu balizei Deus pela minha conta bancária, se eu estava comprando a roupa que eu queria, o carro, o celular, em coisas. E hoje eu olho e falo: tudo é perda. Nós queremos, como família, como igreja, dar as mãos para os maridos de vocês, mulheres. A Gislane vai falar um pouquinho aqui. Nós queremos, sem crentez, uma conversa de homem, bater um papo, de entender quantas vezes eu sou falho também, eu erro muito. Mas uma coisa que eu faço é falar: Senhor, o que eu tenho de melhor é Cristo. E o que eu tenho de pior sou eu mesmo. Então por isso que eu tenho que morrer todos os dias, para que Cristo se revele através de cada palavra, através de cada detalhe. Esse livro, ele não tem o objetivo de alcance, de fazer dinheiro com ele. O objetivo é, os fundos dele esse mês de janeiro e fevereiro, tudo que entrar vai para uma família no Acre. O Senhor direcionou para mandar para eles. É R$ 9,90. Então, se você quiser ler, comprar, R$ 9,90. Eles não tem problema. Me chama aqui, eu te mando o PDF para você ler. Eu vou subir na Amazon para sair ele físico. E não tem objetivo nenhum em lucrar com isso. Isso é missão. Entrar, de fato, vai 100% para essa família. Se que eu conseguir sacar, eu mando para ele lá e presto conta no meu Instagram, lá para todo mundo. E que a gente possa continuar falando através dos dons e talentos. Mas não esqueça de viver aquilo que você foi chamado.
primeiramente dentro da sua casa, que é o seu primeiro ministério, se chama família. Por vezes a gente quer fazer o nosso chamado do lado de fora, dentro de igreja, dentro de lugares, e o Senhor te chama para o vinde, para estar próximo dele, para você vivenciar dentro da sua casa o verdadeiro avivamento, onde as pessoas vão entrar dentro da sua casa e falar: meu Deus, isso é um lar. Eu quero provar desse Jesus. Então essa é a minha oração. Gi, você pode compartilhar com as mulheres aí um pouco mais de detalhe de como vai funcionar. E a gente fica à disposição em orar por vocês, em estar junto com vocês, com o marido de vocês, com... Vinícius, eu sou solteira. Aí você vai falar com... A gente precisa alinhar quem vai ser a pessoa. Casal aqui passando desafios, amém. Isso faz parte da história que Deus está escrevendo para você ajudar mais casais ali. Para você ter a cura, sabe? A pessoa vai falar assim: não, tem a nossa líder de louvor aqui, ela teve, AVC, amor, derrame, que foi que ela teve? Ela sofreu um AVC. E o tanto de gente que recebe, escuta o testemunho dela, fala: não tenho nada, e o Senhor usa, porque a história, a carta que ela entrega, que ela mostra, as pessoas falam: oh, eu quero provar desse Deus poderoso. Os médicos deram horas de vidas para ela. E essa mulher está viva, louvando, glorificando de pé. Basta uma palavra dele e tudo se faz novo na sua casa ali. Deus é um Deus de restauração. Seja a mulher sábia do seu lar. Seja a mulher que vai edificar, que vai dobrar o joelho ali e vai falar: Senhor, basta uma palavra sua e tudo vai se fazer novo aqui nessa casa. Basta uma palavra sua e tudo vai se transformar. O que eu, como mulher, preciso desenvolver aqui? Chama a responsabilidade espiritual naquilo que você foi chamada na terra. Sabedoria. É isso que a palavra do Senhor fala para a mulher. Começa, você sabe declarar: eu vejo o marido, e começa a falar como você vê esse homem. Cabeça. Começa a orar. Falar: não, eu quero esse homem. Ele estando aqui na madrugada ou não, não vai fazer ele mais homem, mas ele, como cabeça da casa, vai fazer ele sim. Ah, mas você não conhece meu marido, ele é difícil, meu amigo. Se você ler a Bíblia, quantos homens difíceis estavam ali e foram transformados pelo sangue de Jesus. Basta uma palavra dele e tudo se faz novo. Noé se posicionou naquilo que ele foi chamado. A gente já falou disso aqui. Não sei se foi a Josenira que a gente comentou aqui. Noé. Qual é o nome da esposa de Noé? Ela foi a mulher sábia. Ela entendeu a missão do marido dela. Estava ali como ajudadora. Você e sua casa, Aline, servem ao Senhor. Basta uma palavra dele e o novo é derramado sobre a sua casa. Muitas mulheres serão curadas, já são curadas hoje através do sangue de Jesus, por tudo aquilo que você, com seus dons e talentos, consegue entregar. Mas com esse testemunho que vocês vão cantar, que é o hino da vitória, declarando que nos dias desafiadores vocês se posicionaram em Cristo e as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Lembrando que você entrou aqui já faz parte do passado. Daqui a 1 minuto virou passado. E o Deus que a gente serve é o Deus do agora, do já. Amanhã nem chegou. Ele é o do agora. Gi, fala um pouquinho sobre como vai funcionar e as mulheres aí participarem, trazerem os seus maridos. Amém, glória a Deus. Pois é tempo de movimento, né?
e temos sentido, assim, com muita clareza, que este é um tempo de nos movimentarmos mais, de sermos mais intencionais, estratégicos. O Senhor tem nos incomodado muito sobre isso, e em conversas, né, em oração, nós percebemos algo sério, né, que está acontecendo. Muitos lares têm sido tão, mas tão atacados, né, e quando o lar é atingido, o primeiro alvo, assim, costuma ser o sacerdote da casa. E o homem, assim, ele precisa estar de pé, né? Precisa estar fortalecido na presença de Jesus, posicionado espiritualmente para lutar essa batalha, né? Proteger, conduzir sua família. E não que a mulher não tenha que fazer essa função de orar por sua família, mas a condução, a proteção, ela vem do homem, né, para sua família. Então, nós entendemos isso, né, conversando com o Vinícius, eu, o Márcio, nós queremos, assim, dar um passo de fé, vamos iniciar um movimento voltado para os homens, exatamente buscando esse posicionamento deles nas casas, né, nos seus lares. E, como o Rian falou, né, nosso primeiro ministério é aqui, né, é o nosso lar, né. E assim, nós pensamos no formato online, né, assim como na madrugada, assim nós conseguimos unir muitas pessoas. É um encontro online conduzido pelo Vinícius e pelo Márcio, né, com temas e convidados, e mensagens assim que irão ativar esses homens a se posicionarem como sacerdotes nos seus lares. E cremos que, assim, se o seu lar está bem, eu creio que ele vai melhorar depois desse movimento, né? E se o seu lar está em luta, ele será transformado com esse movimento, né? Na verdade, não é depois do movimento, é com o movimento, né? E é um novo tempo, né? Chegando sobre as famílias, e nos próximos dias, assim, nós pensamos em fazer, né? Hoje eu já vou liberar lá no grupo. Nós pensamos em fazer uma enquete para você participar lá e nos dizer assim, o melhor dia, o melhor horário, né? Para o seu esposo participar. Não só esposo, mas você pode convidar uma pessoa especial, um irmão, o pai, amigos, porque todos nós temos a nossa missão, né, de nos posicionarmos, seja o homem casado ou o homem solteiro, mas ele também já tem que se posicionar para escolher uma boa esposa, para conduzir a sua vida ali com Deus, enfim. Então, é um encontro de homens. E aí nós vamos liberar lá no grupo uma enquete, aí você nos diz qual o melhor horário, o melhor dia, e aí nós vamos ver a maioria ali, qual foi o dia que mais aderiu, o horário que mais aderiu. Nós vamos marcar ainda para esse mês o primeiro encontro. E nós vamos liberar a arte para você divulgar para as pessoas. E eu creio que será um novo tempo, e você faz parte disso, né? E nós, como mulheres, como o Vinícius falou, né? Que possamos ter sabedoria para chamar essas pessoas, chamar os nossos maridos, né? E eu sei que com oração, com jejum, ele vai participar, tenho certeza. Se é um homem difícil, um homem, nossa, você não conhece meu marido, como o Vinícius falou, né? Mas o Senhor pode derreter o coração desse homem, eu tenho certeza disso. Então é isso. Se você quiser complementar, ô Márcio, Então, sobre isso, Vinícius também. deixa eu falar aqui. É importante, né? Porque por vezes você acha que conhece o seu cônjuge, né? Você já vai com um pré-conceito. O que é o pré? É o antes, é o pré-conceito. Você tem conceito de alguma coisa, você tem um pré-conceito de, nossa, isso eu nem vou falar com meu marido. Que ele não é religioso, ele não gosta disso, ele não sei o quê. Então, eu queria que você desse a oportunidade para que o Senhor fizesse a obra. Então, primeiro, se você tem esse preconceito, é apresentar mesmo em oração, jejum e tal, até que o encontro aconteça, até que o convite aconteça. Oficialmente, o seu marido, depois você pode passar o contato dele, eu e o Vinícius não está fazendo isso também.
Mas por que que eu estou falando isso? Porque, por vezes, a gente, e já aconteceu, inclusive aqui em casa, quando a gente tinha uma célula aqui, e não tem problema, eu não vou nem citar nome, mas a pessoa também não está aqui, mas que ela pegou e falou assim: nossa, isso aqui é tão bom, seria tão bom se meu marido viesse. Nossa, mas ele não viria nisso aqui nunca. Ele não viria nisso aqui nunca. Ele é muito fechado, ele é muito não sei o quê, ele é muito assim, ele é muito assado. Vai lá, fulano, insiste. Traz ele um dia. Não é um encontro religioso, porque a gente não está aqui para falar de religião e tal, a gente vai falar de, nesse encontro a gente vai falar de espiritualidade, vai falar de família, vai falar de negócio, vai falar de tudo, vai falar de tudo que envolve a cabeça da casa, que é o homem, né? Então vai ser um bate-papo bem legal. Vamos trazer convidados de fora para trazer também a palavra, ativar, né? E aí a conclusão, essa pessoa trouxe essa pessoa aqui uma vez para o encontro de casa. E aí aconteceu que não faltou mais nenhuma. Veio todos os outros encontros. Entendeu? Então, assim, deixa o preconceito de lado. Ah, não, mas isso não deixa você tomar a decisão por ele. Isso é muito importante. Não tome a decisão por ele. Entendeu? Então vai lá, faça o convite, espera a gente fazer o convitezinho, a gente vai fazer uns videozinhos teaser também para poder fazer um chamado, eu e o Vinícius, fazer esse convite. E pensa aí, não necessariamente precisa ser seu marido, pode ser seu irmão, seu cunhado, seu primo, seu pai, seu amigo. Chama. Quem sabe um dia ele vai estar aqui todas as semanas aqui também com a gente na madrugada. Porque a princípio esse encontro a gente vai fazer para ser uma vez ao mês. A gente não vai forçar a barra com ninguém, vai ser uma vez ao mês, né, Vinícius? Sim. A gente faz uma vez ao E, mês. e assim, você, pô, Vinícius, eu tô precisando para ontem, é um negócio que não dá para esperar isso. Pode contar com a gente. Hoje a Exato. internet ela nos aproxima. Às vezes é uma palavra, é uma conversa, é uma troca de experiência, né? É um ouvido disposto, disponível a ouvir, né? Por quantas e quantas vezes eu tenho um irmão mais chegado que, nossa, que Deus colocou aqui na minha vida para eu falar e ele ouvir as minhas misérias, sabe? Eu precisava, sabe aquele dia que você tá, o que que eu vou falar? E era com ele, ele só ouvia, porque eu procurei ajuda de profissionais e eu falava, não, não é isso. Eu preciso de alguém que vai fazer o papel de intercessor ali, que vai ouvir, e o Senhor mandou a pessoa. E o nosso objetivo como irmãos em Cristo é exatamente isso. Pegar os maridos, os irmãos, os pais, os filhos e compartilhar ideias, falar de empreendedorismo, falar de empresa, falar de negócio. Às vezes a pessoa até incentivar, né, a pessoa a escrever um livro, ou eu não sei o que o Senhor vai preparar nesses dias, mas o Senhor sabe. A palavra do Senhor fala em Salmo 1, é que a gente tem que se levantar das cadeiras, das mesas, né, dos escarnecedores. Nós temos que sentar em lugares onde o Senhor é exaltado, para que a gente possa levar a palavra de vida. E contem com a gente, né? O objetivo desse encontro não é ser religioso, mas vai ter oração, vai ter um louvor e o mais importante é que o Senhor fale ao coração desses homens. Então, se você precisa, não, Vinícius, para ontem, quero algo assim mais reservado, meu marido não vai, se quiser algo, conta com a gente vai estar aqui junto com vocês. É o Reino em Movimento, né? Mulheres, vocês que estão ativas aqui já há mais tempo com a gente, contem com a gente. Aí a Gi vai estar aí, minha esposa vai também tá ativa, ela está na intercessão aqui enquanto eu estou aqui junto com vocês. O mundo espiritual ele é real, ele existe. Então a gente precisa tá unidos em oração. Não foi à toa que você entrou nessa madrugada, não foi à toa que essa palavra veio de clareza para cada um de vocês. E contem com a gente. Esse é o objetivo. Então fiquem de olho no grupo, a gente vai soltar
A Gi vai soltar a enquete para ver o melhor dia, a gente vai ver para os próximos dias. Mas se você precisa de ajuda, o quanto antes, não careça de levantar a sua mão, né? De falar, olha, eu preciso de ajuda. Ninguém aqui vai te acusar, né? Talvez a gente nem se veja pessoalmente, então acho que fica até mais fácil. Eu falei isso pro Márcio. Eu falei, Márcio, falei pra Gi também, né? Às vezes a pessoa vai se abrir comigo porque eu tô longe, né? Ou não faço parte do convívio, não moro no mesmo bairro, não vou na mesma igreja. Aí a pessoa acaba se abrindo um pouco mais. Então, contem com a gente. E é isso. Cida, vai em paz, Deus te abençoe. E conta com a gente também, viu? É isso aí. Eu falo que assim, você vê aqui parceiras da madrugada, que é a Josenira, Vanderlei, a Cida, tantas que estão aqui que eu falo, gente, eu não conheço nem o marido delas. Então, vamos ativar isso. Tem umas que eu já conheço, ó, que eu já vou, a Aline, por exemplo, o Marcelo, eu vou tomar a iniciativa e já vou intimar, falar, Marcelo, Ele tá aqui, lá. seguinte, é? Ele tá aqui hoje. Ah, tá aí? Então já se considere intimado. Depois eu vou chamar ele no privado aí. É o primeiro da lista aí, ó. Aí, pronto, é isso aí. Então, o objetivo é esse, né? É homens ativando homens, né? Para poder realmente ser o sacerdote aí do seu lar, né? E aquele que, não, mas eu não preciso tal, não. Se você já acha que sabe o suficiente, vai lá então para compartilhar, vai para transbordar, né? A gente sempre precisa de mais, né? Mas é isso aí. Eu espero que a gente faça esse encontro aí o quanto antes, assim que a gente soltar a enquete, saber mais ou menos ali dia, horário, que é a melhor para todo mundo tá se encontrando, e aí a gente vai estar divulgando aqui, marcando. Tá Amém. bom? Amém. Amém. Chegou a vez do É povo. isso. Fiquem à vontade em falar aí, povo de Pois é. Deus. Ninguém falou nada, né? Só a gente. Podem falar, fica à vontade. Se quiser falar sobre o tema da mensagem, por favor, fiquem à vontade. Um de cada vez, para não dar briga. Ô, gente, minha vitória já está nas minhas mãos. Só esse encontro aqui já é vitória. Já é glória para me glorificar e contar testemunho. Isso aqui para mim Deus já me respondeu. Que antes de eu entrar aqui, eu estava orando ali na Bíblia, no Salmo 91, que guerra a gente tem que vencer com as armas certas. Não adianta a gente. Mas é isso aqui, tem que ser. A minha guerra eu sei que não é contra carne. Porque aqui tem tudo. É católico, é tudo. É gente de outra religião, é tudo. Então, é só vocês colocar aqui, ó, Satanás debaixo dos seus pés e orar, declarar o Salmo 91 sobre toda a sua casa. Obrigado, viu, gente? De nada, Ryan. E a gente espera você lá também. Vai ser só para homens casados, não, para homens solteiros que pretendem casar também, para ativar, para não ser. Eu espero, mas eu vou casar né? daqui, não, é fora do Brasil. A esposa tá lá do outro lado. É mesmo? Eu já tô orando aqui, já, nem conheço, eu sou de jeito. Gente, vocês têm que aprender a fazer isso. Eu tô aprendendo a fazer isso. Antes eu fazia isso bem, quando eu era criança, eu já fazia isso. Aí depois que eu passei algumas coisas emocional, eu parei de fazer isso. Aí Deus começou a me lembrar das experiências que eu tinha com ele na infância. É isso aí. Vamos supor, vou dar um exemplo. No nosso armário só tem um pacote de feijão e um de arroz. O que você vai fazer? Você vai ligar para Deus e o mundo perguntando, pedindo ajuda? Claro que não. Você vai colocar a mão em cima daquele pacote de arroz e feijão e falar, Senhor, esta é a minha realidade. Este é o meu cenário. Mas o que o Senhor me prometeu não é isso. Eu prefiro acreditar naquilo que o Senhor me falou e não no meu cenário. Gente, o tanto que eu já passei, toda promessa que o Senhor faz não combina com o cenário. Nunca combina. O cenário sempre está. Você não vê nem saída. Não vê nem saída, mas a promessa está de pé. É isso aí.
Então, Isso né, aí. como diz o Vinícius aí, palavra muito boa mesmo, Vinícius, hoje, uma manhã, uma madrugada bem abençoada. A gente sempre fica preocupado com o ter, o tempo inteiro a gente está preocupado com o ter, o que fazer, e o ser mesmo a gente sempre deixa por último, onde deveria ser o primeiro, sempre primeiro ser o que eu sou. Eu não sou a minha função, a gente confunde mesmo a nossa função, os nossos dons, os nossos talentos, que a gente tem sempre que lembrar da nossa identidade, filhos amados do Deus vivo. Temos um Pai que nos abençoa, um Pai que nos fez muitas promessas. É nesse Pai que a gente tem que confiar, sempre não deixar a vulnerabilidade do dia a dia tirar a nossa credibilidade no Deus tão grande que a gente tem. Então, o primeiro passo aqui, né, que deixou bem claro a nossa identidade, buscar a nossa identidade, o nosso ser, o que nós, qual que é a nossa, o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, né? A nossa missão aqui, o nosso propósito. Nosso propósito é de ser reinante, de filho de Deus, de crer nesse Deus, de obedecer nesse Deus. O nosso propósito aqui, o meu propósito, é obedecer ao Deus e tirar essas narrativas que a gente coloca na cabeça. Eu não sou capaz, eu não posso, eu sou inferior. Então, a gente tem que tirar isso, porque nós temos que, primeiramente, saber da nossa identidade. E o cansaço do dia a dia, que a gente corre tanto atrás de tanta coisa material e acaba se cansando. Então, é o que o Vinícius falou, coloque o seu cansaço, descanse no Senhor. Ele é o lugar para nós descansarmos. Como o Rian falou também, a gente fica correndo tanto atrás do dinheiro, e a gente tem que colocar o dinheiro nos nossos pés, não na nossa cabeça. Dinheiro é para a gente pisar nele. A gente tem que ter domínio, tem que ter governo sobre ele, não deixar ele ser nosso Deus. Ficar o tempo inteiro correndo atrás de dinheiro, preocupado com dinheiro, como se ele estivesse na nossa cabeça o tempo inteiro. Ele tem que estar nos nossos pés, não na nossa cabeça. Na nossa cabeça, no nosso coração, tem que estar em Deus, um Cristo que a gente acredita, um Jesus que é manso e humilde de coração, um manso. Quantas áreas da nossa vida que nós precisamos ser mansas? Ou muitas áreas da nossa vida que nós estamos deixando também manso demais, e a gente tem que movimentar como através da palavra, através da fé, que temos que estar em movimento. Achei esse propósito aí de hoje, de chamar os maridos, chamar mais homens para o grupo, né? É muito bom. Sempre fica aqui só as mulheres de coque, do coque, não. Tem que trazer os homens também, aí os atalaias, como diz o Rian, temos que trazer esses atalaias para cá, levantar esses Você homens. sabe por quê? Porque o homem, às vezes, também o homem fica só provendo, e a mulher orando, orando. Aí, porém, ele traz muito recurso na hora, mas os dois não alinham a oração dela com o trabalho dele. Aí fica disperso. Porque tem que alinhar. A mulher ora, é certo. A mulher fica lá, ajoelhada, e o homem provê a casa. Mas se o homem provê a casa e chegar a mulher tá orando, e não tiver discernimento espiritual, ele vai achar ruim que a mulher tá orando. Exatamente. É porque ela não está sendo sábia, ela está só fazendo orações, mas também não está fazendo muita coisa para edificar o lar dela, né? E a mulher, como diz a Bíblia, tem que ser submissa ao seu marido. Submissa é estar, né, já foi falado várias vezes aqui, Da é mesma estar missão. sobre a missão, né? Sobre a missão. A missão
do homem é ser o provedor, o sacerdote, mas a mulher, ela está sob a missão é como se ela fosse o alicerce, né? Essa missão do homem, ela precisa ter um alicerce, e o alicerce é a mulher. Então, essa submissão, esse alicerce da casa, da família, do lar, é a mulher, para ajudar, para fortalecer esse homem a exercer o papel de sacerdote, exercer a missão dele. Então, a palavra hoje foi, assim, bem edificante e eu espero ver esses grupos aí de homens crescendo muito aí, como está cheio de mulheres aqui, tenho certeza que vão estar cheios de homens também. Obrigada, Vinícius, pela palavra. Amém. Só falando sobre esse lado do papel do homem, né? É muito claro. Isso a gente vai fazer um encontro e aí trazer dentro o que a palavra fala das funções. Porque quando a gente tem algo, imagina só um relógio. Um relógio sem bateria, ele perde a função dele. Um celular sem bateria, ele perde a função dele. Né? Se você não tem algo que carregue essa engrenagem para ela funcionar, fica disfuncional. Então, o que acontece? Por vezes, o homem, a função dele, ele acha que é só prover. E não é. É proteger. Como é que a gente... Só que eu não aprendi isso com meu pai. Meu pai não me ensinou. O que eu aprendi do meu pai, eu não sei se você... A maioria aqui... Eu contei esse pouco do meu testemunho. Meu pai, quando eu era jovem, ele deu a chave de casa, do carro, e falou assim, ó, pode trazer quantas mulheres você quiser, só não repete ela. Não repita a mesma mulher. Então, qual que foi o drive mental? O que ele colocou dentro da minha cabeça? Você entende? E isso, às vezes, a gente está carregando pesos do passado, de cargas dos nossos pais, esquecendo de onde é que a gente encontra esse descanso? No Senhor. Renovando a nossa mente. E aí é um processo de alinhamento, foi o que a Josenira falou. De você com a sua esposa, de alinhar ideias, alinhar conversas. O homem, ele tem sentimentos, né? Não, o homem tem que ser forte. Pera, calma, não é assim. Não tem dia que se vocês enxergarem eu falando com a minha esposa, vão falar, ih, esse cara aí, porque é uma forma carinhosa da gente se falar. Mas Satanás, ele é tão sujo de falar que o homem não pode falar de forma carinhosa com a mulher, porque ele é você e sua esposa. Eu morro por ela. Na rua, protejo, não tem essa de chegar perto, né? Eu vou dar o suporte que precisa dar. E porque ela tá fazendo o papel dela, não somente de orar, mas de estar ali, de querer saber, de estar próximo, de eu estar aqui, ela tá em oração, de me apoiar quando chegou do livro, no trabalho, quando eu tenho ideias. É uma carne só, uma só carne. Então, esse é o objetivo desse encontro de homens, é mostrar que, assim, na imperfeição nossa de homens carnais, nós encontramos em Cristo Jesus o alicerce, o sustento, a resposta. Diferente do que Satanás fala, oferecendo as coisas desse mundo e trazendo mentiras para nossa cabeça. Então calar o mundo e ouvir a voz do Pai. Ouvir a voz do Senhor, falar, opa, peraí. Gravem isso. Jamais uma família onde está firmada na rocha, chamada Cristo Jesus, ela vai ser abalada. Só que isso vai precisar de muita renúncia, vai precisar de negar a si mesmo. De você, mulher, ouvir as fraquezas do seu homem e falar para ele, não, tô junto com você, conta comigo. Isso aí, e quer brigar? Lá de fora, dentro de casa, não. Não, perdão, quer brigar? Dentro de casa, brigar. Alinhar,
conversar, dentro de casa. Fora, é um protegendo o outro. Um falando, não, ninguém fala mal da minha esposa, que você vai ver a confusão que você vai arrumar. Tem homem que se alguém falar mal, junta com a sogra, junta com a amiga da mulher, para falar mal da esposa, tá errado? Tá errado, mas as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, vai ser bênção, Josenira, quero conhecer seu esposo. Ah, mas é desafiador ele participar, então, o que ele pode agregar com a gente? Trazendo uma palavra, contando alguma experiência da vida, falando daquilo que ele faz, né, na área, eu não sei qual que é a área de atuação, mas o que a gente quer é ativar homens, estar próximos, porque o homem ajuda o homem. Esse é o objetivo. A testosterona tem que estar junto para, né, a gente conseguir ajudar um ou outro. Isso aí. Recebi. Mais alguém? Mais alguém quer falar? O Vinícius Johnny entrou aí, ó, no final do encontro, mas entrou, já está intimado. Perdeu a hora hoje, mas tá valendo. Bom dia, tudo bom? Tô só absorvendo aqui. É, Ó, Vinícius, meu é o xará? Vinícius, lá de É isso Itaiominha, mesmo. né? Vamos xará. Ô, meu xará. Abençoe, viu? Amém, um abraço. Então tá bom, nós vamos encaminhar Muito então para o obrigado, encerramento. tchau. Deus abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração aqui para entregar esse momento. Convido você para fechar os seus olhos. O vídeo ele está sendo gravado, vai ser disponibilizado daqui a pouco lá no grupo. Provavelmente no próximo encontro eu vou providenciar um outro computador aqui para já conseguir fazer simultâneo, né? E aí vai ser mais fácil. Vamos lá, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Estamos aqui reunidos nessa madrugada, Pai. Uma madrugada, Pai, que o Senhor colocou algo novo no nosso coração, algo novo que se iniciará e temos certeza, Pai. Temos certeza que muitas vidas, muitas famílias, Pai, serão impactadas, Pai, através desse movimento, Pai, que começará com os homens, Pai. Que o Senhor possa, Pai, ativar, Pai, esses homens que participarão desses encontros, Pai, para serem, Pai, verdadeiros pais de famílias dentro da sua casa, sacerdotes dentro da sua casa, para que eles sejam realmente líderes na sua casa, Pai. Que o Senhor possa, Pai, trazer, Pai, o máximo de homens possíveis, Pai, aqui. Que o Senhor possa, Pai, dar sabedoria para as esposas, Pai, nesses convites, Pai, para que elas saibam como abordar e como falar com eles, para que eles possam aceitar esse convite, Pai. O Senhor está na frente de tudo, Pai. Tenho certeza, Pai. Tenho certeza de que já deu tudo certo, Pai, pois esse projeto não nasceu do nosso coração, Pai. Nasceu, Pai, do coração do Senhor. E nós entregamos a Ti, Pai, esse projeto, Pai. Assim como nós, quando iniciamos a madrugada, entregamos nas Tuas mãos, Pai. Tenho certeza, Pai, que muitas vidas serão impactadas, famílias transformadas e muitos lares, Pai, edificados, Pai. Muitas ciladas do inimigo, muitos lares que o inimigo quer destruir, quer desfazer, quer a separação, vai ser tudo desmanchado através desse projeto. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Agradeço pela vida de cada um aqui presente, de cada família aqui representada, que o Senhor possa abençoar o dia de cada um aqui, dando livramento, Pai, durante o dia para eles e para os seus familiares, levando em paz ao trabalho, trazendo em paz e nos abençoando, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Façam todos um excepcional dia. Deus abençoe cada um de Amém. vocês. Deus abençoe. Ótimo dia para Amém. todos. Na Bom dia paz. a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Feliz fevereiro para todos nós. Amém. Amém. Amém.
Vem. Vou interromper a gravação, pode parar? Isso.